Tá, já iniciei a gravação. Colegas, estamos no item 178 da pauta do conselheiro Francisco. Contribuinte é Hans-Dieter Dittjangert. É o seguinte, o relator, então, ele está dando provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a dedução da área de reserva legal, uma vez que é averbada na matrícula do imóvel. Esse é o voto do conselheiro Francisco. Gregório, como que você vota? Eu peço a vista, presidente. Se for corrigir coletivo, eu já peço a vista. Ok, então. O conselheiro Gregório, então, está pedindo vista desse processo. Vai ficar assim, então. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, dando parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a área de reserva legal averbada na matrícula. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Vamos passar agora para o item 179 da pauta. O contribuinte é Mohamed Abdul Abbas. É de relatoria também do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório e voto, e se for possível fazer um resumo, por favor, faça o resumo. Obrigado. Pode seguir, então. Ok, o processo está lá na pasta já. O processo não, a minuta de voto. Bom, colegas, eu vou fazer igual a gente fez no outro, fazer uma síntese aqui do resumozinho, e aí no que precisar, se for o caso, a gente vai na minuta lá e mostra, pontua ou lê novamente, para a gente ganhar tempo. Lançamento referente aos ITR, né, até por ser matéria já de debate constante aqui no grupo, na turma. ITR, exercício 2007 e 2008, a auto-infração foi em 2011, então não tem necessidade de avaliar a decadência de ofício, necessidade. Né? 2007, foi declarado APP de 15,3 hectares, a área de reserva legal de 121,1 hectares, e a área de floresta nativa de 469,2 hectares. Esses valores foram glosados pela fiscalização, e o VTN foi o contribuinte declarou zerado e foi arbitrado em 575.320, isso em 2007. Em 2008, a APP, a ARL e a FN se repetiram, a mesma coisa, a mesma extensão declarada e toda glosada também. E o VTN foi arbitrado, também declarado zerado, foi arbitrado em 581.376. Na impugnação, o contribuinte não questiona o VTN. É uma matéria que eu já não conheço no recurso, falta de pré-questionamento. Aí ele pede várias circunstâncias, perícia para produção de provas, são negadas, alega nulidade da decisão recorrida e do lançamento, pelos argumentos constantes, repetitivos, trata de agressão a princípios constitucionais, multas e juros, essas questões têm súmulas, então isso aí tudo a gente refuta com fundamentação, né? A APP e a área de floresta nativa tem ADA tempestivo, mas não tem comprovação da extensão, não tem o laudo. A ARL
não tem averbação. Então, resumindo, e ele pede também que a intimação seja não é esse caso, são as situações. E aí, por falta de comprovação, eu não conheço da parte não pré-questionada e rejeito as preliminares de nulidade, e no mérito eu nego provimento. Esse é a síntese do relatório e do voto. Vocês querem partir para alguma discussão e a gente pontuar alguma coisa, ou eu preciso ler o voto? Eu não entendi. Você não está conhecendo de que mesmo? Que matéria é essa que não foi pré-questionada? O VTN. O VTN. E a APP tem laudo? Não, a APP e a FN é justamente isso. Não, tem ADA, mas não tem laudo. Não tem a prova em si da extensão da área. Ok, colegas, em relação ao item 179 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida está negando o provimento. A parte que não está conhecendo é o VTN, né? É VTN. Tá. Então, mas em tese o ADA também faz prova das áreas. Vocês até exigem isso. O ADA, uma vez que ele apresenta, ele apresenta o ADA para que o fiscal do IBAMA vá até lá. Vocês exigem o ADA para que ele faça jus à isenção. A gente é que exige que se contenta com o laudo, vocês não. Vocês exigem o ADA. Uma vez que ele apresenta o ADA, vocês se contentam com o ADA. Agora, eu vou mostrar lá, tendo ADA tempestivo, porque não tem ADA. Em tese, o ADA é o que precisa para que ele viabilize o fiscal do IBAMA ir até lá fazer a verificação. Então, em tese, se tem o ADA, ok. Não, eu costumo separar. Ele tem que provar a existência da área e o ADA, porque a existência da ADA é aquele laudo que a gente já discutiu, não tem necessidade dele ter aqueles requisitos de avaliação como é o do substitui o arbitramento pelo CIPT, né? Então, mas ele tem que ter onde o engenheiro vai assinar e constatar a existência e as características daquela área. O ADA, ele tem uma outra finalidade, ele é de fiscalização. Então, o IBAMA vai lá e pode constatar que a área que está no ADA não é aquela, né? Então, a gente tem exigido as duas coisas. O que diferencia, o que tem diferenciado o entendimento da turma é que parte dos conselheiros admitem a dedução sem o ADA, desde que comprovada por laudo. Sim. Mas eu entendo que o ADA, por si só, ele não supre a falta da comprovação da área em si também. Como é que está deixa eu ver lá, como é que está o fundamento da autuação? O que ele exigiu para lançar? Ele exigiu ADA e laudo? Deixa eu dar uma olhadinha. Lançamento. Agência refere imposto, área de preservação permanente. Foi glosado, declarada este título por falta de comprovação conforme fundamentação abaixo. O contribuinte alega que o imóvel se enquadra em área de preservação permanente, estando tombado com base no exposto, pegar a não incidência. Acho que eu tenho que vou lá no... O auto está na folha 3 do processo. Tá. Perdão, 3 não, 54. 51... 53.
Aqui, o contribuinte foi intimado por via postal em 7 de abril de 2011 a apresentar a cópia do ato declaratório ambiental ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, laudo técnico emitido por um profissional habilitado, no caso da existência de áreas de preservação permanente, aí... Ele exigiu laudo. Isso está na folha, página 54. Alguém quer fazer mais algum? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Podemos. Alguém diverge do voto do relator? Peraí, Dê, vocês dão uma olhadinha aqui. Ele chama Mohammed, né? E Abdu. Igual nosso, é parente do Mohammed, parente do nosso ex-colega. laudo técnico de mobilidade e sindicato de exercício feminista de Ok. Tá. Ok. E ele não apresentou o laudo. Ok. Alguém diverge, então? Ninguém diverge do voto do relator? Então, em relação ao item 179 da pauta, ficou: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Dene, o Gregório está travado. Tô travado? Tá. Vou carregar aqui, mas... A voz está me ouvindo. Se você quiser pronunciar o teu voto, só para poder terminar. Eu acompanho o relator. Concordo. Então tá. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao valor da terra nua. Por que não está sendo conhecido? Por falta de pré-questionamento? Exato. Por falta de pré-questionamento em sede de impugnação, né? Por falta de pré-questionamento em sede de impugnação e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Tá, esse ficou, então, o resultado para o item 179. Tá? Colegas, agora vamos para o item 180, é da conselheira Ana, o contribuinte é Lindomar Rezende Soares. Esse será paradigma para o item 181, tá? 181. Ana, então pode passar a leitura do seu relatório, do voto, e se puder resumir, por favor, faça o resumo. Pode começar. Lançamento do ITR suplementar do exercício 2004, que a fiscalização rejeitou o VTN declarado por ter entendido que ele estava subavaliado e fez o arbitramento com base no valor constante no CIPT. A DRJ julgou a impugnação do contribuinte improcedente porque entendeu que o contribuinte não tinha conseguido comprovar por meio de documentação hábil o VTN que ele alega. O contribuinte no recurso voluntário, ele apresenta diversas alegações. Tá? Ele fala que a área de reserva legal está averbada, as áreas de preservação permanente e utilização limitada podem ser comprovadas por outros documentos além do ADA, e que a fiscalização teria o ônus de comprovar e a necessidade de lhe juntar novos documentos. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conhece e passa a análise da matéria. Bom, inicialmente, essas alegações que o recorrente trouxe, ele passa até uma impressão que talvez estivesse no recurso errado, porque ele fala de matérias que não foram objeto do lançamento. O lançamento foi só em relação ao VTN,
que a fiscalização entendeu que foi subavaliado. Então, eu trato nesse primeiro tópico dessas considerações iniciais, das alegações do recorrente de um lado, do outro o acórdão da DRJ e o lançamento, que foi apenas em razão do VTN, e aí eu concluo. Assim, a análise desse recurso limita-se à matéria referente ao valor da terra nua arbitrado pela fiscalização. Com relação ao VTN arbitrado, a fiscalização lançou com base no valor que estava no CIPT, mas esse valor não considerou a aptidão agrícola para fins de arbitramento. Então, eu estou desconsiderando esse valor e aceitando o valor que ele havia declarado na DITR. Ele chega a juntar um laudo aqui, que tem ainda um outro valor que é diferente desse da DITR. Mas a DRJ fez a análise desse laudo dizendo que ele não serviria para comprovar. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso e no mérito voto pelo provimento para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte na DITR 2004. É como voto. A DRJ fala, inclusive, que o valor foi apurado pelo VTN médio, né? Pelo valor médio, né? Isso. Não tem tela do CIPT, né? Não tem. Tem, tá na página 7. Página 7. E na página. E aquela tela que não fala do arbitro. Da aptidão, né? Essa tela é a da Malha, é aquela que a gente baixou de isso. Aquele processo de ontem foi segunda. E o laudo apresentado, Ana, ele é todo conforme aquela ABNT, com a anotação da RT, tudo, né? Então, o laudo, aparentemente sim, apesar de que a DRJ tinha considerado. Só que ele tem valores que não são o mesmo. O valor do laudo é um e o valor da declaração é outro. Eu acho que havendo esse choque, a gente prevalece o valor que ele declarou. No laudo, o valor é menor do que ele declarou ou maior? O valor do laudo é prejudicial a ele. Não, ok. Se é o valor da declaração, o laudo é um pouco maior e o valor lançado é maior ainda. Isso. Tá. Quem assinou Agora, eu acho que a questão o laudo? Hein, Ana? Não sei te dizer, Luiz. Qual foi o Até porque eu profissional? acho que essa análise não é cabível ao caso. acho que o Cabe primeiro ponto não estou analisando porque, independente de quem assinou, uma coisa eu tenho um laudo e eu tenho um valor que ele declarou. Havendo um choque entre os dois, eu acredito que o que prevalece é o da declaração dele. Lógico que não, porque ele mesmo contratou um laudo. Se o laudo técnico ele tem que ter algum. Para informar o valor lá que ele formou, né, ele tem que ter algum parâmetro. Ele não pode tirar da cartola o valor e jogar na declaração. Ele tem que comprovar também. E se não tivesse laudo nenhum? Aí, Qual valor que. Então. o arbitrado, sem dúvida. Ele tem que ter sem um aptidão, o arbitrado sem aptidão. Se não está no sistema da Receita, é porque os entes federativos não informaram a ciência. Então, mas se não tem aptidão agrícola, mesmo que ele não traga o laudo, eu não vou aceitar esse arbitrado. Não, tudo tem bem, isso. a sua linha é assim, né? Mas só por curiosidade, você tem como ver aí quem foi que assinou o laudo? Tem não, Luiz. Sua curiosidade vai ficar... É porque eu não consigo não vou abrir. fazer isso, não. Eu não consigo abrir. Eu não vou olhar para você, porque eu acho que essa análise não é cabível ao caso. Então, acho que, até considerando tanto processo que a gente tem, mas vocês ficam à vontade para voltar do jeito que quiser. Mas ela pode ser pertinente, porque, por exemplo, a gente pode entender que a informação do laudo é válida. Claro que ela é pertinente. É óbvio que ela é pertinente, porque você está... Ele mesmo trouxe um laudo que infirmou a informação que ele mesmo prestou. Então, não foi nem a Receita que disse isso, foi ele trouxe o laudo. O laudo é pertinente, sim, ser analisado.
Eu estou entrando aqui no e-processo para ver se eu aviso. Porque no laudo, inclusive, ele pode até ter considerado aptidões agrícolas, né? Pode ter considerado as categorias de valor das terras, pode estar uma informação completa. Aí a pessoa aceitar apenas porque o contribuinte declarou, é muito simples, né? Para informar o que ele quiser. Vocês ficam à vontade para votar como quiserem. Simples ou não. Eu estou precisando da informação. A DRJ, gente, ela fala assim, ó. Isso aqui acho que fecha. É o tópico dele, isso aí. Veja, eu vou ler um parágrafo só da DRJ aqui, né? Ela diz assim, ó, não sei se está no voto da Ana ali, estou direto no voto da DRJ. Examinando as peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista que o valor constante do sistema de preço de terras, instituído pela Receita Federal, em consonância com o artigo 14 e tal, da Lei 9393 e tal, sendo rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR de 2004 de 89.500 ou 14,40 por hectare, arbitrando-o em 631 mil ou 101 por hectare, vejam o que ele fala, a TJ fala, correspondente ao VTN médio por hectare, referente aos imóveis rurais localizados no município de Paragominas, Pará, apurado com base nos valores informados pelos próprios contribuintes em suas respectivas DTR. Então é aquele esquema, gente. Não é feito com base na aptidão agrícola, mas com base na média dos imóveis. Não é isso, Francisco? A DRJ está dizendo isso. E eu acho que nesse caso, se a DRJ está dizendo isso, talvez até ela tenha consultado, né? Porque ela tem acesso. Então aqui acho que não é nem o caso de baixar em diligência para a fiscalização trazer tela, porque a própria DRJ está dizendo que foi feito a apuração do VTN, foi feito com base na média dos imóveis rurais localizados no município, né? Apurado com base nos valores informados nas respectivas DITRs. Eu acho que nesse caso aqui, né? Mas, Dani, qual foi o valor que foi informado do laudo? Mas eu acho que o laudo, eu acho que é o que a Ana está falando, eu acho que o laudo agora aqui, se a forma como a fiscalização apurou não está de acordo com o que diz a lei, né, prevalece o declarado. Não é esse entendimento? Né? O meu não é. Se tem pelo menos um laudo, para mim a informação válida para ser considerada. Porque, na prática, eu entendo que se não tivesse o laudo, eu já votaria direto pela procedência do lançamento. Mas como tem um laudo, e se o laudo for inferior ao lançamento, e se esse laudo for emitido por profissional habilitado com registro no CREA, é uma informação válida sim, porque no laudo tem todos os parâmetros, tem todas as informações necessárias. A informação é uma informação muito mais confiável, muito mais, como se diz, consistente do que a mera declaração do contribuinte. Tá. Viu, Denis? Só para contribuir aqui, e talvez sanar essa dúvida do Luiz e agilizar o julgamento, se for o caso, eu concordo com a Ana, se o lançamento foi feito de forma equivocada, o laudo sequer deveria se contrapor ao lançamento já viciado na origem, mas o laudo, Luiz, ele foi assinado por um tecnólogo e técnico de grau médio. Ótimo. Então, não deve ser considerado o laudo. É uma informação importante, porque... Eu acho sério, onde é que você viu, Gregório? Na página 110 fala identificação do responsável técnico, engenheiro Jorge Luiz Barbosa Correia. Eu estou vendo da página 40. Então ele apresentou 2 laudos? Veja na página 110. Eu vi na impugnação, não fui no recurso. Aí você já junto com o recurso, né? Sim, na página 110 ele fala do engenheiro florestal.
Então, tem 2 laudos. Tem um apresentado na impugnação, assinado por um tecnólogo, e um junto com recurso, assinado por um engenheiro florestal. Tem 2 laudos mesmo. Veja que situação, a gente tem 2 laudos e o contribuinte ainda informou um outro valor, um terceiro valor, né? Quer dizer, há tanta certeza no VTM que tem 3 informações diferentes. Eu vou concluir que eu não estou achando isso. Foi um caso, inclusive, que foi na última sessão, a Renata me chamou a atenção para isso. Não estou achando a guia de pagamento do ART. Eu me lembro que vocês frisaram, que eu tinha um caso idêntico ao da Ana. Qual era o caso? Houve um lançamento, aí esse lançamento foi pelo valor médio das terras, aí foi até um embargo de declaração. Mas no laudo tinha um valor diverso. Aí eu acataria o valor do laudo. Por quê? Porque existe um valor ali informado pelo próprio contribuinte, uma pesquisa que ele próprio consultou. Só que a Renata chamou a atenção que não tinha um ART. Então o laudo não era válido. Se o laudo não era válido para constituir direito em favor do contribuinte, tampouco seria válido para, não diria agravar, mas restabelecer, diminuir o valor lançado pela autoridade tributária. Tá. Eu acho que está maduro para votar, presidente. Tá maduro. Ana, eu acho que eu só daria uma dica, né? Uma dica quente aqui, né? No teu voto, esse parágrafo da Tô querendo não, Dani, obrigada. Desculpa. Oi? Não, com todo respeito, mas eu não tô querendo mais dicas além das que eu já tenho. Não, tudo bem, mas veja só. Eu só ia dizer para você, já que você citou uma parte da decisão da RJ, citar também, acho que você não citou, aquela que fala examinando as peças presentes no processo, no início quando a RJ fala do valor da terra nua, né? Que ela diz claramente que não foi com base na aptidão, foi base com a média das DTRs, né? Deixa bem claro, eu acho que fechou, né? Outra coisa que eu diria também, só por via das dúvidas, é dizer, e ademais, né? Como se fosse ademais, o laudo apresentado não foi assinado por um técnico competente e nem está instruído com RT. Alguma coisa assim, sabe por quê? Eu já analisei a admissibilidade de embargos da Procuradoria em situação assim que o laudo trazia um valor maior. Aí a Procuradoria vem, mas por que vocês não aceitaram o valor do laudo, né? Daí eu tive que fazer um despacho para mostrar que, né? Então, de repente, veja, fica a teu critério, tá? Mas seria interessante só dizer que o laudo não é suficiente por isso, por aquilo, e citar esse parágrafo da DRJ para deixar muito claro que o arbitramento pela fiscalização não está de acordo, né? Mas então tá, podemos votar. Eu não vou alterar meu voto. Não, tranquilo. Eu não dou dica para o voto de ninguém, também não gosto de muita dica para o meu. Se for dica de português, gramática, ok. Fora isso, eu acho que já entra no meu mérito e você já está afrontando o que eu fiz. Eu não gosto, não estou dando dica para ninguém e o meu voto é esse. Se alguém quiser discordar, votar contra, embargar, é livre. Mas eu não estou dando dica para ninguém, nem entrando no mérito de como ninguém escreveu. E eu quero que o meu permaneça assim. Tá, não é afrontar, viu, Ana? Tá, mas eu entendo assim, porque eu também estou dando dica dentro do voto de ninguém, discordo de muita coisa como vocês escrevem, muita. Então, não estou dando dica. Tá bom, pode deixar, não vou mais dar dica. Então, vamos passar para a votação. Fala, Francisco. É bom a gente acelerar isso. Quem quiser pedir vista, que peça. Oi, fala. É porque caiu, eu tive que reiniciar, fiquei fora um tempinho aí, eu não sei o que... A gente vai iniciar a votação agora. Eu só queria fazer uma consideração sobre aquela pontuação que você fez, porque assim, a maioria, o Luiz diverge em relação a isso, ao laudo, mas o laudo nisso daqui eu acho que ele não é relevante porque a maioria decide diferente, né? Ele é relevante para o voto do Luiz, mas já viu que tem lá aquela situação. Agora eu vi no laudo lá também, além do que o Márcio levantou, não tem comprovação nenhuma daquele grau de fundamentação lá, que tem as provas, os documentos, isso também não está no laudo lá. Agora, voltando ao ADA, ao CIPT, a DRJ fez essa consideração que... Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Tá. A DRJ fez essa consideração que o arbitramento levou em consideração a média das DTRs declaradas, mas a tela anexada ali é aquela tela da malha. Então, não tem um documento provando. E a gente fez no voto
que até retornou numa diligência para substituir a tela por aquela tela do CIPT mesmo, que aprova se teve ou não, né? Então, eu só estou fazendo essa colocação aqui para antes da votação, porque aí cada um vê. É que no meu caso, a decisão da DRJ, ela afasta a necessidade de trazer uma outra tela para o processo, sabe? Porque ela fala que o arbitramento foi feito com a média das DITRs. Mas ela não prova. Não, mas a DRJ está dizendo. A TRJ tem pública, aquela história toda, e outra, ela tem acesso ao sistema. De repente ela consultou. Então, é essa dúvida que eu tenho aqui, que eu ia perguntar até para o Francisco. Quando é colocada essa folha do sistema de malha fina, malha fiscal, ela teria um relatório que embasa, teria uma documentação que embasa, ela cria uma numeração que embasa essa média? Rafael, eu não conheço. Na verdade, eu vi essa tela pela primeira vez naquela discussão que a gente teve. O que leva a crer que ela faz um link do que é comandado no sistema aí da malha, porque a malha tem um formulário eletrônico, né? O que é comandado, ela capta lá da tela do CIPT. Entendi. Mas essa tela por si só, ela não me diz, por exemplo, quando ela traz o valor que o auditor lançou ali, né? O que o auditor demandou. Ela não, para mim, ela não prova que se isso aí é da DITR ou se isso aí é de terra roxa, porque pode aparecer essa aí com terra roxa, com isso, com aquilo, né? Ou sem a nitidão, só uma especificação. Eu até, inclusive, eu não vejo diferença desse voto para aquele outro que a gente fez ontem. Eu também, eu concordo com você, mas eu me curvo aí ao posicionamento da Ana, né? Porque ele se baseia num documento que ele não prova, né? Neste caso, é a mesma coisa que ele juntar uma promessa de pagamento e não juntar o efetivo recibo do pagamento. Colegas, vamos e iniciar aí, a votação, então. entre dois pesos e duas medidas, é aquele fato de não aceitar o documento juntado no recurso que não foi apresentado alguma coisa na página inicial, sabe? Nós estamos sem entender, mas eles entenderam a colocação. Então eu manifesto minha concordância com a Ana. Esse posicionamento seu já é antigo. Desde o ano passado você já colocou, olha, se vocês querem fazer prova a favor da Receita, se o contribuinte não pode fazer, então você baixa inteligência para isso. Isso você já tem, realmente. Está coerente com o que você já vem defendendo, né? Eu respeito sem estender, mas eu concordo com... Eu vou acompanhar a Ana, já declaro meu voto. Sigo a relatora. Então vamos lá. Francisco, como vota? Eu voto por converter em diligência para anexar a tela do CIPT. Vamos votar a diligência, então? Primeiro, o Francisco está encaminhando por converter em diligência. Gregório, como vota em relação a divergir? Márcio. Divirjo pela tua cooperação feita no julgamento da DRJ. Ok. Renata? Não estou ouvindo, Renata. Acompanha a relatora. Relatora é Rafael. Eu acompanho a relatória e sou contra a diligência. Ok. Luiz, em relação à diligência? Eu voto por manter o lançamento. A procedência do lançamento. Não é diligência. Está votando agora. É a diligência. Bom, é contra a diligência, né? É a diligência. Você eu voto pela procedência do lançamento. Não, mas a diligência. Acompanha ou não a diligência? Não, mas veja bem, No segundo momento, Renata não votou com diligência, ela acompanhou a relatora. Eu não estou entendendo. O Rafael votou com a relatora, então a gente está votando o que exatamente? Diligência. Então, Tem uma proposta de diligência. Está contra a diligência, né? Você concorda em fazer uma diligência, Luiz? Para manter a coerência com o processo que o Francisco trouxe, sim. Tá, então. Voto com a diligência. Ana, você concorda em baixar em diligência? Não concordo. Não, né? Eu também não concordo em baixar diligência nesse caso. Então agora vamos pro voto da Ana mesmo, tá? A Ana, deixa eu só abrir aqui de novo. Dá provimento por falta de aptidão agrícola.
O recurso inteiro, Ana, versa sobre VTN, né? É só VTN? O lançamento é só VTN, mas o contribuinte, ele traz várias outras razões recursais que não são pertinentes. Tá. Aí é isso que eu coloquei no primeiro tópico de considerações iniciais. Então tem que ser um conhecimento parcial, né? É isso que eu ia falar. Você conhece integralmente o recurso? Conhece integralmente? Faz sim. Conheço parcialmente, então. Isso. Tá. Então a conselheira está encaminhando por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida dar-lhe provimento. E a parte conhecida é só VTN, né? Aí dá provimento. Tá. Ela esclarece no voto. Na conclusão, ela esclarece, inclusive, que era o VTN. Tá. Na conclusão. Mas na parte não conhecida, Deise, existe alguma matéria assim, que eles estão pretendendo fazer retificação de lançamento? Retificação de declaração? Na parte não conhecida? Tem? Não sei. Queria saber disso também, né? Porque... Eu acho que eu... Não está se aceitando aí, não está se aceitando retificação de lançamento? Não, ele fala aqui, ele fala em reserva legal, ele traz aqui, o recorrente alega que o acordo recorrido decidiu em desconformidade com as provas apresentadas nos autos, porque a área de reserva legal foi averbada na matrícula do imóvel. As provas avançadas Mas é objeto do processo, não foi objeto do lançamento, não foi objeto da impugnação, não é objeto do processo. Ele trouxe isso, não é objeto do processo. Sim, mas vocês estão considerando revisão da declaração. Se ele trouxe na impugnação, porque a impugnação tempestivamente apresentada abre o contencioso administrativo. Aqui a gente está falando de matérias que não são objeto do processo, não foi objeto do lançamento, não foi objeto de impugnação. Não pré-questionada, Luiz, ela não foi pré-questionada. Então tem que ter isso no voto, que ele não vai conhecer por trás de matéria não pré-questionada, né? E no voto, a Ana só não colocou na conclusão, mas está no voto dela. Está no voto, Luiz, no primeiro item. Página 2 da minuta. Eu estou colocando no dispositivo, se for o caso, mantida a decisão da Ana, eu estou colocando no dispositivo que a gente não estou dizendo que a gente não está conhecendo, estou dizendo só o que estamos conhecendo, que é o VTN. Tá? Então, vamos votar. A Ana então encaminha por conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, que é o VTN, dar provimento. Tá? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório. Com a relatora. Márcio. Acompanho com a relatora. Renata. Acompanho. Rafael. Com a relatora. Luiz. Divergência. Eu voto por manter o lançamento. E eu acompanho a relatora. Então, vai ficar assim. Ficou assim, acordam os membros do colegiado, esse é o item 180 da pauta. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos. Aliás, o conhecimento é por unanimidade, né? O conhecimento é por unanimidade. Por unanimidade, conhecer em parte o recurso, VTN. Nessa parte conhecida, por maioria, dar provimento para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso. É isso, né, Ana?
Ficou assim, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas das alegações referentes ao valor da terra nua, para, nessa parte conhecida do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Luiz Henrique, que negou o provimento ao recurso. Ok? Então ficou assim, Ana. E esse da Ana, ele é um paradigma para o item 181. Tá? Colegas, meio-dia e meia, dá para a gente seguir mais um pouco, né? Então vamos para o próximo item, que é do Rafael. Rafael, o próximo item é o 182. Deixa eu ver aqui a questão dos... Rafael, Agnese... Não, os meus não são paradigma. Um deles é voltou de diligência e o outro é embargo da fazenda. O 82 voltou de diligência e o 83 é embargo da... Vamos fazer então, gente, o processo dando preferência para os repetidos, para os paradigmas, né? O próximo seria da Transcontinental Imobiliária. Posso dar uma sugestão, presidente? Oi, pode falar. O processo 187 do colega Gregório se refere a Zila Correia Machado, ele é paradigma do 188 e 189. E também tem o 190 da mesma contribuinte, então talvez Gregório consiga julgar 4 num arremate só. É tranquilo? Esse aí, Gregório. Ele já dá uma risada. Vai depender se vocês vão me acompanhar ou não, né? Só para saber, esse da Transcontinental é do Francisco. Francisco, esse aí é uma tempestividade, é bem tranquilo? Como é que tá? Não é tempestividade, não. É um processo de TR normal, a gente tenta resumir. Agora, o do Gregório tem porque esse aqui tem um paradigma, tem um repetitivo, né? Tá. O do Gregório tem 2. Talvez, se forem elas por elas, o do Gregório são 2, né? Vamos fazer o seu então, Gregório. São 4, na verdade, porque um é paradigma de 2 repetitivos e o outro que não entrou no lógico, não sei porquê, é a mesma matéria também. Tá. Zila Correia é o 60. Tá, o item 187 da pauta, a recorrente é Zila Correia Machado, o conselheiro relator é o Gregório, esse aí vai ser paradigma para os 2 seguintes. E ainda tem o 190, que também é da mesma contribuinte. Gregório, então, pode começar então a leitura do relatório do voto do item 187, e aí, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Obrigado, pode começar. Deixa eu ver. Tá ligado, meu problema. Trata-se de notificação de lançamento com vista de déficit de TR em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte fração. Não comprovação da área de preservação permanente e não comprovação da área de reserva legal e não comprovação por meio de laudo de avaliação do valor da terra nua declarado. Cientificado o lançamento, a contribuinte apresenta determinação, a qual foi julgada procedente de parte pela DRJ em decorrência do reconhecimento da existência das áreas de preservação permanente e reserva legal. Cientificada a decisão, a contribuinte apresenta o recurso voluntário defendendo que a verdadeira localização do imóvel é o município de Dois Irmãos do Buriti, uma pequena porção no município de Anastácio, centro-certo, que esta real localização possui uma aptidão agrícola inferior em relação ao município de Maracaju. Se encontra razões, é o relatório. Então, só está em discussão aqui a questão do valor, o BTN, né? A área de preservação permanente e reserva legal já foi reconhecida pela DRJ, e em relação a essa questão do valor do BTN, a alegação de defesa contribuinte é a localização do imóvel. Tá? Então, aqui no voto, a contribuinte, em face da decisão de primeira instância que exonerou em parte o crédito tributário lançado, apresentou recurso voluntário defendendo um único ponto.
que a verdadeira localização do imóvel é o município de Dois Irmãos do Buriti, uma pequena porção no município de Anastácio, sendo certo que esta real localização possui uma aptidão agrícola inferior em relação ao município de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que, quanto à alegação de que o imóvel não está localizado no município de Maracaju, observa-se dos autos que os laudos e mapas de localização do imóvel acompanhados de respectivas RTs elaborados pelo mesmo profissional que acionou a impugnação e o requerimento posterior indicam que esse é o município de localização do imóvel. E essa mesma informação consta na matrícula junto ao registro de imóveis. O mapa juntado não demonstra claramente os limites municipais e tampouco o memorial descritivo menciona o município de localização do imóvel. A certificação do INCRA afirma apenas que as coordenadas do polígono que se circunscreve o imóvel não se sobrepõem às outras já cadastradas no órgão. O mapa do IMASU, por sua vez, não traz a identificação do processo nem a do técnico ou da autoridade responsável. Sobre a nota de exigência número 6/2010, verifica-se também que o órgão notarial considerou insuficiente os documentos para proceder às verificações necessárias que antecedem aos registros ou averbações. Por todas essas razões, forçoso manter o lançamento sem alteração do município de localização do imóvel. Como se vê, de acordo com o entendimento do órgão julgador de primeira instância, os documentos apresentados pela contribuinte não seriam hábeis a comprovar a verdadeira localização do imóvel objeto da autuação fiscal. Ocorre, entretanto, que, analisando os documentos em questão de forma mais detida, bem como um novo registro de imóveis apresentado pela contribuinte junto com seu recurso voluntário, verifica-se que a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância, neste particular, não parece ser a mais correta. Isto porque a certificação número tal, emitida pelo INCRA, embora apenas ateste, de fato, conforme sinalizado pela DRJ, que as coordenadas do polígono que circunscreve o imóvel não se sobrepõem às outras já cadastradas no órgão, no seu cabeçalho, informa como o município do imóvel dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio. Então, a DRJ fala que esse documento apresentado pela contribuinte, que é uma certificação emitida pelo INCRA, não serve para comprovar a verdadeira localização, porque o seu conteúdo diz apenas que as coordenadas do polígono que circunscreve o imóvel não se sobrepõem às outras já cadastradas. Quando a gente vai lá no cabeçalho desse documento, tem lá a localização do imóvel, município de Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio. Registro pela sua importância, eu não coloquei as páginas do processo aí, porque esse é um processo paradigma. E talvez por isso, se alguém quiser consultar, mas por essa razão eu não coloquei o número das páginas. Registro pela sua importância que o processo, número tal, referente à susodita certificação, é de 2006, ou seja, anterior à fiscalização que deu origem ao presente PAF. O mapa e o memorial descritivo de folhas está carimbado como aprovado, embora o carimbo, de fato, está bem apagado. A nota de exigência número 6/2010, apesar de ter considerado, de fato, como destacado pela DRJ, insuficiente os documentos para proceder às verificações necessárias que antecedem os registros ou averbações, essa nota de exigência foi emitida lá pelo cartório, apenas ressaltou, em verdade, que a então interessada deveria apresentar memoriais descritivos separados, ou seja, um para a área do imóvel localizado no município de Anastácio, que é a menor parte, e outro para a área do imóvel localizado no município de Dois Irmãos do Buriti, que é a maior parte. Ela apresentou um documento como um todo. Por fim, mas não menos importante, tendo regularizado a apresentação dos documentos junto ao cartório de registro de imóveis, ou seja, ela apresentou os documentos separados, conforme exposto nessa nota de exigência, foi aberta uma nova matrícula para o imóvel em questão no cartório de registro de imóveis da comarca de Aquidauana, que abrange os municípios de Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio. Registro pela sua importância que nesta nova matrícula constam, dentre outros, as seguintes informações. Aí tem o registro anterior, matrícula número tal, os documentos apresentados, que dão embasamento para essa nova matrícula, memorial descritivo, devidamente assinado pelo responsável, que é engenheiro agrônomo, CREA, constando o carimbo de certificação, onde se lê, certificamos que a poligonal, objeto deste documento, não se sobrepõe nesta data nenhuma outra constante de nossos cadastros georreferenciado e que sua execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas estabelecidas pelo INCRA, Comitê Regional de Certificação, cadê o item B, registro de certificação das peças técnicas, que é a planta memorial descritivo decorrente do serviço de georreferenciamento, ART, D, eu até destaquei aí, né, que é o cadastro de imóvel rural, denominação do imóvel
rural, instância zelar, o código do imóvel, município sede do imóvel, 2 irmãos do Buriti, módulo fiscal de 90 hectares, número de módulos, área total, mapa de planta do imóvel já referenciado, enfim, todos os documentos que foram apresentados ao alocatório para poder dar embasamento ao nova matrícula. Neste contexto, resta indubitável para este relator que a real localização do imóvel é o município de 2 irmãos do Buriti, conforme defendido pela recorrente. Em face de todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo a unidade de origem recalcular o ITR apurado nos presentes autos, calculando-se, para tanto, o VTN, com base no VTN por hectare referente ao ano de exercício da TITR e do verdadeiro município de localização do imóvel rural, a saber, o município de 2 irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, obtido do sistema de preço Terra CIPT. É com o meu voto, presidente. Ok, Gregório. Foi isso que o contribuinte pediu, né? Ele não pediu cancelamento do lançamento, ele pediu um recálculo. É porque a fiscalização arbitrou o VTN com base no CIFT, tem a aptidão agrícola, só que ele pegou de outro município. Aí o contribuinte não, quero que calcule de acordo com a real localização do imóvel, que é 2 irmãos, Mato Grosso do Sul. Tá. Não seria o caso de nulidade do lançamento? Existe um questionamento interessante. Mas é um imóvel que fica na fronteira entre 2 municípios? Tem aquela, ou fica no meio? Eu já vi casos de passar no meio do município. Será que não é o... Pelo jeito, sim, né? Porque, pelo jeito, a época do lançamento, ele estava registrado, tinha meio que não... Ele não estava registrado, estava meio numa zona estranha aí, né? Tanto que ele alterou o registro, né? É o que o Greg está mostrando aqui. Ele alterou o registro, né? Ele procedeu a um novo registro, é o que o Greg está mostrando aqui, né, Greg? Que ele tinha, disseram que ele tinha que trazer 2 registros, 2 documentos diferentes, e ele fez isso e agora passou a estar registrado em 2 irmãos do Buriti, aí trazendo dois documentos diferentes. Então, acho que não teria nulidade por conta disso, me parece. Não é isso, Greg? Isso. Agora a fiscalização, o VTN da fiscalização que utilizou foi do município de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Isso deve ser um registro muito antigo. Deve puxar informação lá do sistema da Receita, deve ser uma informação bem antiga. Porque o processo de certificação da real localização do imóvel, não é isso que eu vou falar, o contribuinte da entrada no INCRA, em momento anterior à fiscalização, inclusive, que é o documento que a DRJ fala que é emitido, que é a certificação número tal, a DRJ fala que esse documento emitido pelo INCRA não comprova a real localização do imóvel, porque o seu conteúdo não diz isso, mas o fato é que no cabeçalho lá tem essa informação da localização do imóvel no município de 2 irmãos do Buriti, a maior parte, uma pequena parte no município de Anastácio. Quanto a isso que Rafael colocou, eu acho que não seria, porque tem aquele artigo 60 lá do PAF, que você pode, questões que não, você pode corrigir durante o julgamento, né? Não enquadra como caso de nulidade, meu filho. Agora, tem um ponto aí, que talvez fosse interessante a gente avaliar o seguinte: embora tenha sido um pedido do contribuinte, mas, por exemplo, o CIP a valoração constante do CIP desse outro município não consta no processo. Naturalmente, se ele pediu, não tem isso. E se a gente votar para aumentar essa autuação? Eu só estou colocando que é uma possibilidade, né? Porque ninguém conhece esse valor do CIP lá. Sim, eu acho que a gente está jogando em tese aqui, entendeu? Ele pediu, ele disse que é menor, ele acha que é menor porque o município deve ser mais pobre, sei lá, como é que é a questão lá da região geográfica desse novo município. Se ele pediu porque ele realmente acredita que deve ser menor. Eu só estou colocando se vencer a tese, talvez, eu não sei, uma sugestão de fazer uma observação dele que não aumente a autuação, porque não justifica o cara recorrer para aumentar, né? Mas acho que daí não cabe a nós, né?
Eu acho que daí não. O que a gente não pode fazer, Fran, a história do reformar sem teses, é quando a gente reforma sem pedido da parte a quem a gente prejudica, por exemplo. É isso que a gente não pode fazer. Se tem pedido de paciente, então reformar sem pejas é você reformar por recurso exclusivo da parte contrária, entendeu? Reformar com a pior, com base em recurso exclusivo da parte contrária. É isso que é reformar sem pejas. O princípio da não reformar sem pejas. É você provocar uma reforma para pior contra aquele que não recorreu, entendeu? Esse é o caso. Nesse caso, por exemplo, quem recorreu foi ele. Se o recurso dele causar uma reforma para pior, o recurso é dele. Então, a gente não teria essa proteção. Ele que pediu para a gente aplicar aqui o CIPT do município X. Se a gente aplica porque, de fato, o imóvel está no município X, o recurso foi dele. Se o CIPT for piorar a situação dele, paciência, o recurso foi dele. Ok. Podemos votar, gente? Gregório, o lançamento, quando foi feito, qual era o município? Qual era o município exato da localização do imóvel? Maracaju, Mato Grosso do Sul. Maracaju, isso era o que estava registrado lá no NIF, né? É isso? Não era, aí agora não está mais em Maracaju, está em Anastácio, né? Dois Irmãos do Buriti. Esse fato foi comprovado após o lançamento, não é isso? Esse fato ele trouxe. Sim, após o lançamento. Beleza. Ok. Podemos votar? Gente? Francisco, como você vota? Com o relator. Márcio, como vota? Relator. Renata. Tá no mudo. Relator. Rafael. Com o relator. Luiz. Tá no silencioso. Isso. Eu voto por negar provimento a recurso. O lançamento ele foi coerente com uma informação que existia, era contemporânea ao lançamento. Acompanha o relator, então. Ana, como você vota? Não, eu voto por negar provimento. Eu escutei dar provimento. É negar provimento? Isso. Negar provimento. Então tá. Ana, divergência, eu queria divergência. Divergência, então. Ana, como vota? Eu acompanho o relator. Eu vou acompanhar o relator também. Rafael votou? Eu pedi o voto. Votou, né, Rafael? Votei com o relator. Isso. Gente, eu atrapalho muito com esse negócio de tela de computador, eu anotei o nome de todo mundo aqui no papel e fico olhando. É quase surreal, né? Parece que eu tô com Alzheimer, mas eu fico lendo o nome aqui para não me perder. Assim, né? A Ana, eu sou campeão em pular a Ana. Então eu não tô deixando ele ler aqui agora. Então tá. Então, no item 190 da pauta, eu vou colocar como você registrar como você fez no teu voto, Gregório, para ficar bem completo. O Gregório, ele vai servir para o 190 também? Enquanto o Denis escreve, só para explicar. Anos atrás existia esse problema de cartório, as cidades eram pequenas, elas, embora talvez até emancipadas como cidade, não tinha cartório que atendesse isso. Isso hoje nós temos aqui no norte do Paraná, em relação a Londrina e Tamarana. Tamarana foi emancipada lá nos anos 90,
a cidade, né, comarca. Só que, não comarca, na verdade, cidade, ela era um distrito de Londrina. Só que ela tudo depende da circunscrição funcional de Londrina. A parte judiciária, a parte de cartórios, tudo é Londrina que atende. Nessa região de Mato Grosso do Sul, Bahia, tem muito disso. Às vezes o cartório que atende o registro de imóveis é 250 quilômetros de distância da onde se localiza o imóvel. Então você vai tendo muita dificuldade. E enfrenta também essa questão da divisão às vezes a propriedade rural é pegar 2 municípios, sabe? Maior parte um, menor parte em outro. Tem isso. No Paraná, o último que eu tive conhecimento aí, que foi próximo para nós, foi em relação à cidade de Icaraíma, no noroeste do estado, perto ali, sentido Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ela não tinha cartório, ela não tinha fórum, tudo dependia de Umuarama, era a cidade maior próxima. E aí, em 2007 ou 2008, se eu não me engano, não me recordo agora o ano, foi instituído como comarca. Então hoje ela tem fórum, tem os cartórios de imóveis aí. Até imóveis que estão registrados em Umuarama e pertencem ao município de Icaraíma, na verdade você pode pagar a taxa, transferir a alteração do registro para a cidade mais próxima, alguma coisa assim, certo? Legal. Então tá, colegas. Ficou assim, então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, devendo a unidade de origem recalcular o ITR apurado nos presentes autos. Se eu colocar no presente processo, pode ser? No presente processo. Recalcular o ITR apurado no presente processo, calculando-se, para tanto, o VTN com base no VTN por hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro município de localização do imóvel rural, a saber, município de Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso. MS, obtido no sistema de preço da terra. Vencido o conselheiro Luiz Henrique, que negou o provimento ao recurso. É isso, né, Luiz? Então tá. Esse vai ser... Agora, exatamente, agora só uma questão que podemos ver aqui. E se esse município não tiver convênio com a Receita e não tiver informação no SIC, como é que vai ficar? Aí depois a gente vai saber. Esse item 190 é paradigma para o item 191, tá? Esse foi não, desculpa. Esse foi o 187, né? Isso. Esse foi o 187, eu já pulei lá para baixo. Peraí, deixa eu colocar no lugar certo. Calma. Muita calma nesse momento. Esse foi o item 187 da pauta, que é paradigma para o item 188 e item 189. Aí nós temos um que ficou fora desse lote de repetitivos, que é o 190, né, Gregório? Vamos fazer esse antes de almoçar? Dá para fazer? A mesma coisa, é igual. É idêntico, a mesma coisa? 187 é exercício 2004, esse é exercício 2006. Engraçado não ter ficado dentro do lote, né? Então, colegas, a decisão do item 187, que é essa que eu acabei de ler, vai ser a mesma para o item 190. E os itens 188 e 189 são repetitivos do item 187. Ok, colegas. Acho que podemos sair para o almoço agora. Tá dando 13 horas. Voltamos às 2? Pode ser? Pode ser às 2, né? Então, retornamos então às 2 horas. Bom almoço para vocês. Valeu. Bom almoço, colegas. Bom almoço para todos.
ser assim. Não estou te vendo. Você poderia saber. Mas você pode ter falado mal, não falar nada. Tudo bem? Estou te mandando aqui no particular por causa do seguinte. Na gravação só aparece aquele equalizador de som, de áudio, quando eu falo. Quando você está falando, não está aparecendo o equalizador de buscar som nenhum. Por isso que eu acho que só está gravando o meu áudio e não o de vocês. Entendeu? Antes de voltar a gravar, vamos fazer um teste. A gente simula algo ali e eu faço o teste pra gente ver como é que ficou o vídeo. Tá bom?